para mim, como pastor, e fala assim: pastor, estou com uma grande dificuldade. Ou para o pastor da igreja: pastor, estou com uma grande dificuldade, a minha grande dificuldade é que o meu filho não está indo bem na escola. E aí o pastor fala: tá, e a grande dificuldade? Né? Até porque o meu também não vai. Quer dizer, a grande dificuldade de um, às vezes não é a grande dificuldade de outro. Ou a grande dificuldade de outro, às vezes é um impossível para aquele um. Eu queria começar essa palavra falando que sem fé é impossível agradar a Deus. Como é que nós podemos ter fé? Se nós temos uma fé que ela muda, ela é suscetível, ela é ligada muitas vezes às nossas emoções, ou quase sempre, né? A nossa fé hoje, saímos de um culto, uau, forte, né? O bíceps da fé está lá, latejando ainda, sinto ele. E amanhã, no primeiro horário de trabalho, ou no primeiro horário que você se defronta consigo mesmo e as suas mazelas, ou nem digo isso, às vezes hoje à noite mesmo, na solidão de um quarto, ou na presença do seu grande vazio, essa fé desvanece, né? Ela fica flácida, né? Aquela fé com pelanca. E aí como é que a gente faz? Eu queria falar um pouquinho do que acontece comigo, porque eu tenho a fé fraca, né? Pequenininha, às vezes do tamanho de um grão de mostarda, e que ela oscila, porque eu sou gente, né? Apesar de ler sim a Bíblia todos os dias, né? Eu tenho o meu devocional que eu implantei desde que eu me converti. Apesar de fazer a obra todos os dias, hoje eu sou pastor full time, eu tenho um ministério aqui fora do Brasil, né? Apesar disso tudo, a minha fé ela oscila com as coisas do dia a dia, ela oscila com as minhas dificuldades, com dinheiro, sem dinheiro, ela oscila porque o cara foi, o cara veio, o cara foi embora, né? Ela oscila porque deu certo, não fechamos um imóvel que tínhamos que fechar. Ela oscila. E como é que eu consigo manter uma fé? Para isso, eu preciso contar um pouquinho da minha estrutura de fé. Como é que a minha fé foi criada? Eu cresci, eu ando de skate, aí um pouquinho do meu testemunho. Eu ando de skate desde 1975, lá atrás, né? Esse ano eu faço 44 anos de skate. Ou 45. Bom, 47 mesmo. Bom, glória a Deus. E aí, eu vivi nesse meio desde sempre. Foi nesse meio que eu comecei a andar com más amizades, não porque o skate só tem más amizades. É porque eu aderi e fiz escolhas más no meio do lugar que eu vivia. E uma das escolhas foi ter experimentado droga bem pequenininho. Eu fui para uma pista de skate e me perguntaram: Brunão, você fuma né? Porque eu andava bem e tinha um nível de skate dos caras mais velhos. Então, o que eu falo com um cara desse? Claro que fumo, né? E fumei. E não me deu nada, mas depois eu comecei a fumar com os caras e gostei, não porque eu gostava da maconha. Eu gostava, era daquilo que ela me proporcionava, um nível de relacionamento com pessoas que eu admirava. Ela me fez ser parte de algo. Essa que é a realidade. E ali eu comecei a usar droga para poder me sentir bem, aceito e livre. Coisa que exatamente depois de 22 anos era tudo ao contrário. Eu não era mais aceito por causa da droga, eu não me sentia mais bem, estava totalmente escravizado. Olha que paradigma, que contrassenso que eu vivi. Né? Aos 14 anos de idade eu mudei de droga, fui para cocaína. Conheci ela na escola. Comecei a usar cocaína, ali eu gostei da droga, porque a maconha eu não gostava, mas a cocaína eu gostei. Ela me fez me sentir bem. Né? E depois de um tempo eu migrei, no final dos anos 80, para a droga que hoje está devastando, né, os nossos jovens, as nossas famílias, os nossos ambientes, que é o crack. Bom, foram 22 anos de drogação ativa.
11 anos deles só em crack. Então, eu usei muita droga. E para usar muita droga, a palavra de Deus em Salmo 29 diz que um abismo puxa outro abismo. Né? Então você não só usa droga. A droga é a ponta do iceberg e todas as coisas que envolvem a droga, mentira, manipulação, roubo, tudo aquilo que envolve, né, é um pacote. Eu estava imerso nesse pacote até a cabeça. Então foram 22 anos de drogadição ativa. Eu tentei depois fazer de tudo para parar de usar droga. E não conseguia. Eu me tornei um dependente, passei a vender a droga, porque ou você vende, ou você rouba, ou você pede na rua. Eu não gostava de roubar, não gostava de perder na rua, mas eu sabia vender. Então eu fui vender para sustentar meu vício. Bom, certo dia, eu já não morava mais aqui, né? E meu irmão começou a frequentar uma igreja. Conheceu uma minazinha e se namorou com ela. Essa minazinha tinha uma irmã. Alguém já conhece essa história de igreja? Funciona mais ou menos assim. Não faço isso em casa, né? Essa minazinha tinha uma irmã e eles queriam me ajudar. E aí queriam apresentar a irmã da minazinha do meu irmão para mim. Falaram, não, o Bruno é muito gente boa, né? É uns adjetivos que não se usam para expressar alguma coisa. É a mesma coisa você chegar para o cara e falar, nossa, eu quero te apresentar uma mina. Aí o cara pergunta, ela é bonita? Não, ela é gente finíssima. Não é feia, não vai. Não é assim que funciona? Não vai. Não, tô brincando. Mas, não, o cara é muito gente boa. Você tem que conhecer e a gente precisa ajudar ele porque eles têm uns probleminhas. Essa menina perguntou, mas que probleminha eles têm? Isso tudo na igreja, né? Os caras, as minazinhas do louvor, né? As duas ficavam no louvor. Então, ele é um usuário de droga. Né? Ele tem um problema, ele fuma crack. Mas a gente precisa ajudar ele. Né? Ela perguntou, mas o que ele trabalha com o quê? Ele falou, então, essa é outra parte do problema, é traficante. Ele vende droga porque ele usa muita droga. Né? E aí a menina falou, mas ele mora aqui? Ele falou, então, esse é o outro problema. Ele não mora mais em São Paulo porque ele está foragido da polícia de São Paulo. Ele está morando em Santa Catarina, onde ele montou uma outra boca de tráfico e aquele angu, cara. Né? E aí ela falou, mas se ele é foragido da polícia, o que ele está fazendo aqui em São Paulo? Então ele vem de vez em quando para ver os filhos do primeiro casamento. Então imagina se você é essa menina, em sã consciência você gostaria de conhecer um cara assim, na igreja? Claro que não. Mas acontece que, por Deus, essa menina teve que dar uma carona para os dois e eles tinham que jantar comigo. E lá na porta do restaurante, falaram, pô, vamos descer. E eu estava lá. Aí eu falei, oi, tudo bom? Prazer, Bruno, vamos jantar com a gente? Aí ela ficou sem jeito, acabou ficando. E eu contei um particular para essa menina. Eu contei, fora da história que ela já conhecia, uma coisa que incomodou muito ela. Essa coisa é que eu não dormia há 5 anos. É possível uma pessoa ficar muito tempo sem dormir. Porque eu tinha um pesadelo que me acompanhava toda noite. E eu tinha a apneia do sono e acordava. E não dormia o resto da noite, ficava usando droga. Bom, eu tinha uma olheira gigante. E essa menina se incomodou com isso. E o Espírito Santo de Deus passou a acordá-la às 3 da manhã, todo dia, para orar por mim. Aleluia. Ela orava para que eu dormisse. Só que para mim dormir eu precisava de libertação. Eu voltei para onde eu morava, eu voltei para a minha vida, né, do crime. Só que eu comecei a me incomodar com tudo. E eu não sabia que essa menina estava orando por mim. Ela orando toda noite e eu lá no meu movimento. Um dia eu me incomodei com a moça que morava comigo, eu mandei ela embora. Eu fui na boca que eu tinha, falei assim, me dá toda a droga, que do jeito que eu vim, eu estou indo embora, nunca mais vocês vão me ver. Né? E fiquei num apartamento usando droga, dia e noite. Tinha uma sacola do supermercado lá de Santa Catarina, que chama PIC, né? Uma sacola cheia de crack. E eu não conseguia acabar com aquele crack. E eu estava enlouquecendo dentro daquele apartamento. E na primeira semana que eu tinha me desfeito mais ou menos de tudo que me impedia de estar mais livre, eu fui
eu passei pelo banheiro e uma das coisas que um dependente químico, um depressivo, um cara que está com muito problema não faz é olhar no espelho. Ele não olha no espelho. Ele foge da aparência dele mesmo. Só que eu passei por aquele espelho, olhei, fiz e verbalizei uma coisa que eu sempre pensava, mas nunca tinha verbalizado. Eu verbalizei: por quê? Deus, se você existe, eu já não acredito que você exista, mas se você por um acaso existe, para que você fez um cara como eu? Por que pôr no mundo uma criança, perdeu uma semente, e eu falei isso no espelho, perdeu uma semente que poderia ser boa para se transformar nesse monstro que eu me transformei? Para que você me fez, Deus? E eu fui embora com essa pergunta da presença de Deus, que depois eu tinha entendido que eu estava ali, mesmo muito louco, mesmo em meio a toda aquela porcaria que eu vivia, né? Deus estava ali me escutando. Eu perguntei para ele: para que você me fez? E voltei. Passou-se um mês, eu tive que me desfazer de tudo porque eu estava ficando louco. E eu larguei tudo e voltei para São Paulo. Passei a mão no telefone e liguei para a Minazinha, que eu não sabia que estava orando por mim. Liguei para a Minazinha e falei: oi, Minazinha, tudo bom? Ela falou: oi, tudo bem? É o irmão do Aldo, lembra que a gente se falou? Eu lembro. Então eu preciso conversar com alguém porque eu preciso de ajuda. Eu já tentei fazer de tudo, eu não consigo parar de usar droga. Eu tive 15 internações. Eu tive prisão pra caramba. Eu não conseguia, eu era um cara crônico. Ela falou: olha, a gente pode combinar. Eu falei: a gente não pode sair hoje? Eu preciso conversar com alguém. Ela falou: hoje eu tenho um compromisso. Eu falei: se não te incomodar, eu vou no compromisso com você. Cara chato, né? Caramba. Então, tudo bem, eu louvo numa igreja hoje à noite, que é no interior de São Paulo, pequenininha, e aí vai a deixa para as igrejas. Muita gente fala assim: cara, se eu tivesse lá na sede, né? Muita gente pensa assim: se eu tivesse, a coisa podia acontecer comigo, né? Se eu tivesse uma atmosfera espiritual. Olha só o que aconteceu. Eu acabei sucumbindo ao convite dela, que no final eu que tinha me autoconvidado, né? E aí eu falei: tá bom, eu vou com você nessa igreja. E fui com ela aquela noite. Eu me lembro, era uma igreja bem pequena. E eu me sentei lá no fundo. E eu até pensei assim: os caras vão vir com aquele paparanha de crente, né? Fica aí, isso é muito importante pra gente, né? Não vai. E no fundo dessa igreja tinha uma casa de recuperação. Falei: esses caras vão vir, mas eu fui armado para a igreja aquela noite. Bom, o que rolou? Eu fiquei no culto. Eu vou te falar que o pastor ministrou, eu não entendi nada. Nada, uma palavra do que aquele cara falou. Eu entendi só no final. No final daquele culto, o pastor veio e falou assim: tem alguém aqui nessa noite que está cansado da vida que está levando e gostaria de entregar a sua vida completamente a Cristo, sem limites? Eu levantei a mão lá no fundo. Eu falei: eu nem sabia que tinha que levantar a mão, todo esse negócio, né? Essa cerimônia crente aí. Aí eu levantei a mão e falei: eu. Aí o pastor falou assim: ô rapaz, vem aqui para frente que eu quero fazer uma oração por você. E na hora eu pensei: cara, que levantar, todo mundo me olhando, né? Tinha meia dúzia na igreja. Aí eu acabei levantando. Eu já estava me sentindo bem, em paz, uma coisa que era esquisita para mim. Quando eu levantei, me deu um nó na garganta. E eu comecei a chorar. Falei: tem alguma coisa esquisita comigo. Porque uma coisa que me manteve vivo 22 anos nesse mundo era não expor os meus sentimentos para ninguém. Principalmente não chorar. Na cadeia eu não podia chorar, né? Então eu comecei a chorar. E eu estranhei, eu parei um minuto antes de continuar indo para frente. Eu me lembro, era no corredorzinho assim, estreito na igreja, entre as fileiras de cadeira. E o pastor fez assim para mim: vem aqui, rapaz. E aquele nó aqui, daqui a pouco eu senti explodir dentro do meu peito uma voz. Não veio daqui. A voz veio dentro do meu coração e respondeu a pergunta de um mês atrás. E ela falou assim: eu te fiz para isso.
Aleluia. Glória a Deus. Aquilo mudou minha vida de uma maneira que eu não tenho como explicar. Aquilo aconteceu no início dos anos 2000 para 2001. Eu não consigo explicar até hoje como que um poder tão grande pode mudar a vida de um vagabundo. E eu tinha esse estereótipo, porque na minha época era vagabundo, skatista e maconheiro. Todo mundo, vagabundo, skatista e maconheiro. Eu tinha esse estereótipo. Eu era um drogado, inveterado, eu não conseguia parar de usar droga. Minha família já não acreditava, mais ninguém. E eu, naquele momento, escuto a voz de Deus falando: eu te fiz para isso. Aleluia. E eu vou falar que eu me vejo ainda vindo ali para frente. Todos os dias. Todos os dias eu faço esse exercício de fé. Obrigada, porque Senhor. a fé vem por ouvir. Aleluia. Ouvir a palavra de Deus. A fé é a palavra de Deus. A Glória academia a da Deus. fé você só faz se você exercitar, se você ler a Bíblia, se você vir para um culto. Não adianta você fazer só obra social. Não adianta só eu ir ser um missionário e levar a palavra lá para um lugar na Itália onde eu estava, porque aquele vagabundo, skatista e ex-maconheiro começou a um caminho, esse caminho aqui de vir para frente para o altar. Ele começou esse caminho, começou a estudar, porque eu tinha que entender o que aconteceu comigo. Eu era uma pessoa complicada, muito complicada de lidar, muito complicada de lidar comigo mesmo. Tão complicado que eu não conseguia administrar nem o uso de droga. E tive que me transformar numa pessoa simples. É simples, gente. A fé vem pelo ouvir. Aleluia. De Deus. Sem fé, você não consegue agradar a Deus. É simples. É um roteiro. Ouve a palavra de Deus. Agrade a Ele. Né? Cumpra. Tem um negócio aqui, né? Quando eu uno a minha pequena fé oscilante à obediência, quando eu uno a fé, aquilo que eu aprendo aqui, a obediência, o que é obediência? É abnegar a mim mesmo e dizer: tá, não entendo, mas eu vou fazer. Porque no começo foi assim para mim. Eu não entendo, mas eu vou experimentar. Tipo contrato de experiência, fica aqui 3 meses. Se der certo, tu continua. Se não der certo, minha. Né? Vai, a vida é sua. Mas eu vou te falar uma coisa, que eu estou nesse contrato de experiência há 18 anos. Aleluia. E tá dando certo para Dedéu. Glória a Deus. E ó, Louvado então, seja teu ele nome, pega um Senhor. cara que saiu do crack e transforma ele num pastor, Oh, Senhor. num missionário, onde o serviço dele não é mais necessário no campo missionário que ele trabalhou todos os anos no Brasil, que meninos que vieram depois dele, né, são muito melhor do que ele, e ele tem a possibilidade de sair, ele se torna descartável, ou reciclável, sei lá, alguma coisa, mas ele pode sair daqui, né, e pregar, implantar uma missão em outro país. Qual CEO de qualquer empresa iria pegar um cara como eu e falar assim: você vai administrar um projeto meu? Nem a menina que orou por mim entendeu aquilo na época. Porque depois, o que aconteceu? Eu aceitei Jesus, comecei a caminhar com eles, com Cristo, eles me ajudaram muito. Eu comecei a... Aquela menina hoje é minha esposa. Aleluia! É porque eu podia ser louco, mas burro eu não era, definitivamente. Então, eu casei com essa fonte de bênção. A Paty é a verdadeira parte louca do nosso relacionamento. Porque eu era um drogado, mas ela não, ela estava ali há muito tempo naquele louvor e tinha os relacionamentos. Ela era muito compromissada com Deus, trabalhava na diretoria de um banco. Tanto que quando a gente foi fazer nosso casamento, ela foi entregar. Eu era bem conhecido lá na Zona Oeste, onde eu sou, em Barueri. Então, quando ela foi entregar o convite de casamento para o diretor do Bradesco, o cara falou: você sabe com quem você está casando? Ela falou: sei, com o Bruno. Não, mas você sabe quem é o Bruno? Eu sou vizinho do pai dele. Aí ela falou: eu sei, ele mudou. Eu falei: cara, ele está te enrolando.
Ele está tentando um jeito de chegar, eles acharam que eu queria roubar o banco. Né? Ela falou, você está arriscando o seu contrato conosco. Quem conhece aquela passagem que fala sem a fé, sem obras, é morta? Agora, quem já fez um negócio com a fé, mas obras é igual à implantação do reino de Deus? Aleluia, glória a Deus. Boa, é uma soma boa, porque ela leva a gente para vários versículos da Bíblia que falam, por exemplo, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o demais será acrescentado. Eu e a Paty começamos a caminhar com Deus em obediência. Eu e a Paty nos tornando, porque eu tive que fazer o seguinte, as primeiras vezes que eu vinha nos cultos, eu era terrível. Eu vinha aqui para o pastor e falava assim, quando eu, por exemplo, comecei a namorar com a Paty falou assim, aqui a mão não. Eu falei, como a mão aí não? Né? Não, aqui não, a mão não. Eu falei, tá bom, filho, põe a mão, né? Eu falei, mas aí eu fui entendendo, né, que era um relacionamento em santidade. Eu não sabia o que era isso. Né? Aí um dia o pastor pregou santidade, eu fui lá na frente e perguntei assim, fiquei lá esperando o cara, eu era sabe, eu queria saber, eu tinha curiosidade, eu era chato. Aí eu cheguei para ele e falei assim, essa parada de santidade aí, pastor, quero trocar uma ideia com você. Aí eu falei, isso daí não está certo, não está na Bíblia. Eu nem conhecia a Bíblia, mas eu já falava que não estava. Né? Aí ele falou, não. E ele, pastor desse tamanho assim, pastor João, era uma bênção, cara. Ele olhava para mim e falava, não é. Porque está errado esse negócio, vai bem. Se eu estou casando com ela, já vou casar. Se eu falei que eu vou casar. Minha palavra, meu papo é reto, a palavra é uma só, eu vou casar com a mina. Né? Aí ele falou, eu falei, e eu não posso experimentar? Aí ele olhou para mim e falou, se eu comprar um carro, olha só, eu não vou dar uma volta antes, eu tenho que, né, test drive. Aí ele olhou para mim, pegou nas minhas costas assim e falou, Brunão, do seu jeito está dando certo? Continua. Eu calei a boca. E ele, sem vergonha, virou as costas e foi atender um casalzinho. Mano, eu fiquei tão indignado. Eu falei, esse cara não tá ligado o que ele está fazendo. Né? E eu fiquei ali, parado, sem reação, e comecei a raciocinar comigo mesmo. Do seu jeito está dando certo. Do meu jeito, eu fui à falência. Eu fui à falência como empresário, eu fui à falência como filho, eu fui à falência num casamento, eu fui à falência como pessoa. Do meu jeito não estava dando